Mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou, inicialmente, perguntar às partes se há alguma possibilidade de acordo, há alguma possibilidade de composição, naturalmente, sem adentrar o mérito, naturalmente, sem entrar nas questões peculiares da ação propriamente dita, mas basta, nessa primeira fase, basta dizer isso. Há alguma possibilidade de acordo? Não. Não. Perfeito. Acordo é que nem briga, né, gente? Quando dois não querem, dois não brigam. Acordo é a mesma coisa também. Né? Se um não quer, né, você vai ver a posição. Dona Lourvídia, escute uma coisa que eu vou dizer à senhora, assim, para ficar muito claro. Eu vou primeiro ouvir o depoimento da parte autora, do representante da parte autora. Tá? Ótimo, ela saiu. Então, doutor Zé Davi, o senhor está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, excelência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a dona Lourvídia mesmo fora, né? Eu não vou admiti-la na sala, ela saiu da sala de audiência agora. Eu só pediria que, quando nós terminarmos o depoimento da parte autora, aí sim o senhor entrasse em contato com ela. Ela pediu para entrar. Dona Lourvídia. É por isso que eu digo, as pessoas, a audiência está aqui, a sala da audiência está aqui, para quem não tiver habilidade de vir para cá. Dona Lourvídia. Dona Lourvídia. Bem, mas como eu ia dizendo, nós vamos começar o depoimento da parte autora e só depois eu vou ouvir o da requerida, tá certo? Eu estou vendo a senhora Carla e o senhor Marcos. Quem está representando é o senhor Marcos. Então, o depoimento é de um deles, apenas um só, tá certo? Eu pergunto, quem vai ouvir? Para inicial para os dois. Não, doutor. Não, doutor. Eu só deferi depoimento pessoal de um. É depoimento pessoal. Né? Ou é um, ou é outro. Como são os pais, eles podem escolher qual dos dois vai prestar depoimento. Eu não vou dizer que seja o fulano ou o Beltrano, mas é um só. Não existe a figura da própria parte que pediu o seu depoimento pessoal. Tá? O menor representado por um. Eu pergunto então aos senhores, senhora Carla, qual dos dois os senhores preferem? O senhor, senhor Marcos? Então tá bom. Eu vou pedir ao senhor Marcos, então, tá? Senhor Marcos, o senhor não pode interferir. Pode permanecer, o senhor pode permanecer do lado dela, não tem problema, fique tranquilo. Tá? Só não pode interferir, tá certo? Tá bom? Tá certo? A senhora nos ouve bem? A senhora nos ouve bem, senhora Carla? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. O seu nome completo, por favor? Carla Fernanda de Carvalho. A senhora é mãe do menor autor da ação. A senhora pode declinar o nome do autor da ação, do menor autor da ação? Marcos Vitor Carvalho de Andrade. Atualmente ele está com quantos anos? 5. 5 anos, atualmente. A senhora é brasileira, seu estado civil, senhora Carla? Senhora Carla? Não entendi. A senhora é solteira, casada, viúva? Estado civil? Temos uma unidade, uma região estável. Mas sou solteira, né? Estado civil. Sim, não, perfeito. A senhora está em união estável. Perfeito. A sua profissão? Eu, hoje em dia, não estou trabalhando. Hoje eu cuido da minha mãe, que tem Alzheimer. A senhora é do lar, né? Perfeito. Isso. O seu endereço completo, por gentileza. Alameda 7, Bloco C, apartamento 103, condomínio Costa das Esmeralda, Bequimão. Bequimão, tá certo. São Luís, Maranhão, tá certo. São Luís, Maranhão. Atualmente, o autor, ele estuda em que colégio? Ele está no Colégio São Paulo, aqui também no Bequimão. Aqui no Bequimão. E ele está em que fase? Maternal 1, 2, 3, ou já está no ensino
fundamental? Esse ano ele já está no Infantil 2. No Infantil 2. Né? Isso. Ele estuda desde quantos anos? 2 anos. 2 anos, 3 anos? 3 anos. Tá. 3 anos já que estuda. Tá. E ele estudava antes no colégio do Querido? A senhora pode me contar um pouco? Como? Desculpe. Cortou. A senhora pode repetir, por gentileza? Antes dele ir para o São Paulo, ele estudou na escola Nosso Mundo. Tá. E o que aconteceu? A senhora pode contar para a gente o que aconteceu? Vamos lá. Vamos lá, meritíssimo. O primeiro ano que o Marcos Vitor chegou na escola, na primeira semana de adaptação, uma das professoras me chamou e me perguntou logo de cara se o Marcos Vitor ele tinha um convívio com o Samuel Freitas fora da escola. E aí eu fui, né, e disse que eu preferia que o pai conversasse com ela. Então, como era numa sexta-feira, na segunda-feira nós fomos deixar o Marcos Vitor na escola e chegando lá, eu pedi para a professora Eliane conversar com o pai. E nisso a Eliane pegou e virou para o pai e disse que tinha me perguntado se o Marcos Vitor tinha alguma afinidade com o Samuel fora da escola. E aí o Marcos prontamente virou para ela e disse, né, contou a história, que ele tinha um grau de parentesco com a dona da escola, mas que isso não haveria nenhum problema, mas que fora da escola eles tinham um convívio. E aí o Marcos procurou saber da professora por que ela estava perguntando aquilo. E a professora prontamente virou e disse, não, porque nós já percebemos que o Marcos Vitor tem um certo medo do Samuel. O Samuel, quando se aproxima, ele se como é que eu posso dizer? Ele se né? Ele fica acatado, ele fica... Aí o Marcos foi dito que realmente em família, quando as duas crianças se encontravam, já estava acontecendo os dois estarem brincando e de repente o Samuel dava uma veneta e começava a bater no Vitor, né? A mão fechada mesmo, batendo. E aí o Marcos prontamente chamou a prima, que é filho de uma prima, e tentando resolver aquela situação da melhor maneira possível, porque eram crianças, mas todas as vezes que se encontravam tinham incidente. E aí, quando se foi para a escola, começou a mesma coisa. Se ficassem perto um do outro, o Samuel começava a brincar numa boa, quando era de repente, estava batendo no vidro. O primeiro ano, meritíssimo, conseguimos levar o ano tranquilamente, porque as professoras, tanto a professora Eliane como a professora Maria, faziam com que eles evitassem, né, de estar. Então, foi um ano maravilhoso. Já no segundo ano... O segundo ano foi o ano de 2019, né? A senhora fala. Isso, o ano de 2019. Certo. Quando começou o segundo ano, começou de novo as desavenças, né? E aí eu sempre conversando, foi conversado com as professoras, tudo, que a gente não queria problema, até mesmo porque o Vitor e ele eram coleguinhas de sala de aula, eu não queria nem que fossem tratados como primos, porque ali eles estavam como estudantes. Então, para mim, era um coleguinha de turma. E eu sempre frisando com as professoras. E acaba que isso está acontecendo. Né? O meu filho, quando a gente estava na escola, ele, quando o Samuel não estava, ele saía perfeitamente bem. A aula, fazia as tarefinhas direito, tudo. Sempre que o Samuel estava, ele saía do colégio gritando aos prantos, e a gente já preocupado já. Aí o que acontece? Voltei a falar de novo com as professoras, porque eu, graças a Deus, eu sigo uma hierarquia, né? Então, eu voltei a falar com as professoras, pedi tudo,
foi acontecendo de novo, a situação piorando. Então, teve um dia que eu pedi uma reunião com a coordenadora Liliane, que aí eu fui, procurei a coordenadora, e nós sentamos, e eu disse para ela que eu não estava mais aguentando, que o Marcos Vitor, de manhã, ele já não queria colocar mais a farda da escola, ele já chorava, sem querer ir, e aquilo ali já estava me preocupando. E aí, eu conversando com a Liliane, quando a dona Luvídia entrou na sala, e ela já se parecia, né? Ela já veio sentando na mesa, atrapalhando a conversa comigo e a coordenadora, aí já foi dizendo para mim que ninguém estava passando a mão na cabeça do Samuel, aí eu disse, mas aqui eu não estou falando de passar a mão na cabeça, eu estou aqui relatando o que está acontecendo com a coordenadora, porque eu sigo uma hierarquia, e eu estou passando para me ver resultados. Aí ela começou, né, a falar que eu tinha que ter procurado logo ela, porque era um caso de família, né? Porque o Samuel trata-se de ser neto, ou era funcionária, e era ou é funcionária ainda da escola dela, né? E eu dizendo para ela que em nenhum momento ali eu estava tratando o grau de parentesco, porque ali era uma escola, ali era uma empresa. E eu não via eles como parentes, eu olhava eles como coleguinhas. Tanto é que eu me dirigi à coordenadora e não dei a mínima para ela, porque eu não fui lá tratar com ela. E continuei conversando com a coordenadora Liliane. E a Liliane foi, e até a Liliane mesmo disse para ela, não, dona Luvídia, mas a dona Fernanda, a dona Carla, em nenhum momento está colocando parentesco aqui. Aí tudo bem, ficamos conversadas, eu e a Liliane, a coordenadora, meritíssima, e fui embora. Na chegada, para eu ir buscar o Marcos Vitor na escola, né, na hora da saída, o celular da minha filha tinha dado um problema e eu tinha levado para um técnico. E, coincidentemente, o nome do técnico era Marcos. E eu, na porta da escola, quando eu cheguei, o rapaz me ligou, que era para me dar o orçamento. E ela estava de saída para o médico. E ela escutou quando eu disse assim, Marcos, você me liga à noite, que eu estou na escola do meu filho para buscar. Nisso, ela simplesmente me chamou para a sala dela, para eu entrar, se eu poderia ir na sala dela para conversarmos. E eu disse que eu poderia. Aí eu entrei, né? Ela já foi me tratando na maior grosseria, certo? Dizendo que nós estávamos fazendo palhaçada na escola dela. E eu simplesmente olhei ali, bem mesmo, né, nos olhos dela, que eu não estava conseguindo acreditar no que eu estava escutando. E bateu na mesa dizendo que se continuasse a palhaçada, o meu filho sairia da escola dela. E eu prontamente, Merentice, disse o seguinte, se o meu filho está sofrendo bullying na sua escola, né? E não é a primeira vez que meu filho está apanhando, meu filho para a sua escola para estudar, para aprender, entendeu? E o meu filho está apanhando, meu filho de manhã cedo, meu filho não quer nem vir para a escola com medo do coleguinha. E eu estou simplesmente só pedindo que vocês façam alguma coisa, porque está piorando a cada dia. Ela veio dizer que o menino estava passando por uma fase hiperativa e que eu tinha o Samuel, né, a criança Samuel, e que eu tinha que entender o lado da criança. E eu prontamente virei para ela e disse, quer dizer que em vez dos pais procurarem uma consulta, uma opinião médica, porque não é normal, meritíssimo, uma criança que está dentro de uma sala de aula, se as crianças vão lanchar, tem que colocar a criança no braço porque ele derruba o lanche de todas as crianças que estão em cima da mesa. Ele não teve problema só com o meu filho, ele teve problema com outras crianças, mas por se tratar neto de quem era, as pessoas ficavam no pavor. Infelizmente, eu não sou benquista na família, porque eu sou uma pessoa muito autêntica e eu digo o que eu penso. Então, o que acontece? Ela simplesmente disse, eu disse para ela, aconteceu uma agressão.
O meu filho, na vez que eu fui buscar, o Vitor saiu chorando, eu achando que era de novo, né, apenas uma batida, ele tinha batido nele. E quando eu cheguei em casa, fui colocar meu filho para banhar, o meu filho gritava de dor. Mamãe, meu braço, e eu procurando no braço. Realmente, podia ter sido, nem que seja um risco merentíssimo, mas tirou o couro do braço da criança. Entendeu? E quer queira ou não queira, foi uma agressão. Que elas alegam que foi de lápis de cera. Aquilo ali nunca foi de lápis de cera. A criança até hoje tem a marca. Que se eu perguntar, ele diz para o senhor quem foi. E ela simplesmente foi buscar. Eu não quis acreditar. Dona Luvide saiu da sala dela, foi buscar o meu filho na sala de aula dele, veio com o menino para a sala onde nós estávamos conversando, procurou para ele o bracinho, ele mostrou o bracinho para ela e disse: tia, foi o Samuel. Samuel me machucou. E ela virou para mim. Continue. E ela simplesmente virou para mim e disse que eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Perfeito. Deixa eu só parar aí. Tá. Entendi o contexto, né? Assim, os fatos mais relevantes. Quando a senhora foi... Isso foi em 2019. Quando a senhora foi registrar... A decisão de não matricular na mesma escola, foi sua ou a escola que não a recebeu? Isso que eu quero saber. A dona Luvide não aceitou o menino na escola. Mas a senhora tentou matricular na mesma escola ou foi uma decisão sua de tirar? Lá o que acontece é assim, quando a gente terminava o ano, nós pagávamos todos os boletos e fazíamos a rematrícula. E foi do primeiro ano para o segundo ano dele, foi dessa forma que agimos. Certo. Quando foi no ano passado que fomos para matricular, que aconteceu, o pai foi para pagar o último boleto e pediu para a senhora Loide a rematrícula, que seria o boleto já de janeiro para a matrícula. E a Loide, que é a da secretaria, prontamente disse para Marcos que não poderia dar o boleto porque ele ainda tinha que falar com a Luvide. Não, você não pode. Eu falei que o depoimento ia ser só de uma pessoa. Vamos lá, dona Carla, pode continuar. Aí o que acontece, Merentíssimo? O Marcos ligou para a dona Lurvídia, perguntando pelo boleto da rematrícula. E a dona Lurvídia prontamente disse para o Marcos que, para não cometer nenhuma injustiça, não ficaria nenhum dos dois na escola. Aí o Marcos virou para ela, né, e disse: a senhora me dá a sua palavra? Ela disse: eu lhe dou a minha palavra, que nenhum dos dois irá ficar na escola. Eu vou dar a declaração tanto para um quanto para outro, para vocês poderem matricular em outra escola. Entendi. E o Samuel continua na escola? E o Samuel continuou na escola. Entendi. Eu fiz... Eu já disse que não depoimento... Entendi que a senhora colocou. Existe até um vídeo a qual foi feito ele entrando na escola com uma faca. Tá certo. Não tem. Me digam uma outra coisa. Quantos anos tem o Samuel? O Samuel, ele é mais novo do que o Vitor, quase um ano. O Samuel o Vitor tem 5, ele deve ter 4. 4 anos. Tá certo. E uma coisa que a gente questionou é que eles nem deveriam estar na mesma sala. Isso sempre foi questionado. Tá certo. O seu esposo e a prima e a tia, eles têm algum relacionamento? Tem algum problema? Não, nunca tiveram problema nenhum. Se dão perfeitamente, né? Sempre se deram muito bem. Tá certo. Tá bom. E a dona Louvídia tem alguma relação de parentesco com vocês? Ela é tia do Marcos. Ela é irmã da mãe dele. Então ele é sobrinho da senhora Louvídia. Entendi. Tá certo. Isso. E me diga uma coisa. Alguma outra mãe
alguma outra mãe teve problemas com a escola por conta do menino Samuel? Algumas mães já chegaram a me relatar que já havia também reclamado com a professora do pequeno Samuel, né? Quando souberam do que tinha acontecido, algumas mães me relataram. Agora, se reclamaram, eu não tenho como lhe dizer. Qual é o nome da mãe? Qual é o nome da professora dos meninos? Como? O nome da professora? Professora Elda e a professora Luana, que era do segundo do ano agora, né? Em execução. Tá? E, quer dizer, o seu esposo nunca teve nenhuma entreveiro com os pais do Samuel ou com a avó do Samuel? Não, com a avó do Samuel, não. Tá. Não, a avó do Samuel, ela é tia do Marcos também, ela é irmã da dona Lurvídia, que trabalha na escola. Samuel é neto dela. Tá bom. Doutora André, a senhora tem perguntas? A senhora está sem som, doutora. Eu gostaria de saber se, em algum momento, a escola fez algum tipo de reunião entre os pais das duas crianças para que pudesse ser sanado, né, essa situação que foi relatado pelos pais da escola. A senhora entendeu, dona Carla? A senhora entendeu, dona Carla, a pergunta? Entendi. Não, em nenhum momento, doutora, em nenhum momento nos chamaram, tanto é que eu sempre pedia sempre, nem que não fosse para colocar nós, mas eu sempre pedia para conversar. Tanto é que, para nossa surpresa, no dia que teve lá uma pequeno desentendimento, o pai ficou sabendo naquela hora que o pai disse que não sabia de nada, mas tinha sido passado para a avó e para a mãe do garoto. Foi passado, sim. Mas reunião nunca teve, não. Passando ao problema, nunca teve. E com relação a vocês fizeram algum tipo de reclamação por escrito desses fatos ou só foi verbal? Não, só verbal. Só verbal. Conversei primeiro com as professoras e depois eu conversei com a coordenadora. Mas tudo verbal. Com relação à sua decisão do seu filho permanecer na escola, e não obstante os fatos relatados, né? Ela partiu de que... Qual foi a motivação dessa decisão da senhora? A senhora acreditou que ele ficasse bem lá, mesmo tendo passado por essas situações relatadas, ou não houve uma devida avaliação por parte de vocês, porque a senhora relatou aí que me parece que existia a intenção, pelo menos, dele continuar na escola, né? E que não foi aceito. Eu queria saber o que motivou vocês a continuar, né, na escola depois de todo o acontecido. Doutora, assim, porque ele já vinha o primeiro ano estudando, ele já estava acostumado, e ele não passou por problema nenhum, né? Ele, no caso, para a gente, ele foi a vítima. Então, ele não poderia sair da escola, até mesmo porque, em questão do ensino, o ensino de lá é muito bom. Então, visando o ensino, visando isso, né? E, para nossa surpresa, ele que estava sofrendo, ele é que teve que sair da escola, porque o outro ficou matriculado. Como a senhora resumiria, então, essa omissão que a senhora diz ter acontecido por parte da escola? Qual seria a motivação dessa omissão com relação à tomada de providências, com relação ao aluno que estava realmente, segundo relatado aqui na inicial, praticando esses atos aí com relação ao filho de vocês? Qual seria a principal motivação? O grande motivo, doutora,
foi a questão que a dona Lurvídia, ela simplesmente confundiu todo um contexto. Eu queria que ela agisse como uma pedagoga, dona da escola, e agisse ali como uma empresa. No caso, com a Lenoca, é irmã dela, e já trabalha na escola. Depois soubemos que por várias vezes, a Lenoca já fez e aconteceu dentro da escola, e ela sempre passando a mão na cabeça. Então, como se tratava do neto da Lenoca, ela passou a mão na cabeça mais uma vez, né? Tanto é que me disse coisas horríveis, que eu também, aquela história, você diz o que quer, você ouve o que não quer, entendeu? Então, ela veio falar da minha criação, mas, graças a Deus, eu posso lhe dizer que, na minha criação, a gente que é mãe, a gente tem um modo de criar os nossos filhos. Mas, a partir do momento que os nossos filhos vão conviver com outras crianças, essa criança ela tem que ter limite. Então, para mim, a motivação do meu filho não ter ficado foi ela simplesmente ter colocado o problema como família e ter passado a mão na cabeça da Lenoca, ficou do lado da Lenoca. Até porque a gente chegava para buscar o Marcos Vitor no colégio, a Lenoca, no microfone, a gente ficava na frente dela, ela não chamava o meu filho no microfone. Ela não chamava todos os pais que estavam ali fora, ela chamava a criança. O meu filho era o único que não chamava. Então, eu tinha que ficar com a cabeça erguida para a professora me olhar, a professora me via, era que trazia o meu filho. Né? Então, assim, para a gente ficou uma coisa constrangedora, porque o meu filho sofreu tudo isso. A minha motivação foi essa, a minha decepção foi meu filho foi vítima, sofreu todo um contexto, porque ele não sofreu só na mão do Samuel, para mim ele sofreu na mão das tias avós também, entendeu? E foi difícil, tivemos que levar para um psicólogo, mas graças a Deus ele é uma criança maravilhosa, já está voltando a brincar com os coleguinhas. No outro colégio, infelizmente, a professora não vai poder estar, mas no outro colégio, a primeira semana foi horrível, porque ele não queria ficar, ele queria o colégio dele, ele queria as professoras dele e ele queria os coleguinhas dele. E aí veio o Covid, e de uma certa forma me ajudou, porque ele ficava em casa e nós fazíamos a tarefa online. Então, esse ano, quando foi para voltar para a escola, ele já voltou mais feliz, ele já voltou mais, graças a Deus, está acompanhando bem e está fluindo bem, mas ele sempre me pergunta, sempre lê o questionamento de alguns coleguinhas que sentem falta. A última pergunta, Excelência, com relação, foi levada essa criança em algum psicólogo, alguma avaliação psicológica dessa situação? O Samuel? Não, o Vitor. Não, o Vitor, ele apenas conversou com um amigo nosso, que era psicólogo, não foi uma consulta. Né? Eu tenho um amigo psicólogo que conversou com ele bastante, e aí foi né, na verdade, nos orientando como nós deveríamos fazer com ele, e sempre botar, não, mas bote ele para brincar com outras crianças. Mas ele ficou com aquele trauma, assim, se ele está brincando e ele vê que a criança é muito agitada, ele sai logo de perto. Entendi. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor José Davi, o senhor tem perguntas? Doutor José Davi, o senhor tem perguntas? Doutor José Davi. Doutor José Davi, o senhor tem perguntas, doutor José Davi? O senhor está nos ouvindo? Não está. Não é possível, as pessoas não se preparam para fazer audiência virtual. Eu acho que está calado a imagem dele. Vamos ver aqui se ele volta.
É por isso que eu sempre, quando eu designo a audiência, eu digo, olha, se quiserem vir, venham, não tem problema. Mas você tem que se preparar para a audiência, porque senão ela fica... Às vezes cai a internet. Sim, doutora. Então, se a pessoa não tem internet, ela vem para cá, né? Eu saí de casa para vir para cá, para poder fazer, para não correr o risco. Se cair a internet do fórum, também acontece. Aqui eu tenho um sistema alternativo. Está de parabéns. Está de parabéns à Justiça do Maranhão. Mas, sim, eu termino a audiência esgotado por conta dessa... Dá uma parada. A senhora Lovídia não entrou mais na sala? Eu vou colocar, doutor. Interrompe a gravação, por favor, Thales. Sim, interrompida. Pergunta para formular para a representante da parte autora? Sem perguntas, Excelência. Perfeito. Então, tá bom. Eu vou agora admitir na sala a senhora Lovídia. Espero que ela consiga entrar. Parte requerida. Vamos lá. Reunião entre os pais, excelência, escola. Doutor, cadê a sua constituinte, doutor? Eu estou avisando para ela entrar novamente aqui, Excelência. Ela já solicitou, inclusive, a... Autorizei a entrada. A senhora Carla está de parabéns aí pela internet, viu? Facilita a nossa vida. Obrigada. Quando as coisas funcionam. Mas eu rezei muito para que não caísse, viu, Veretíssimo? Doutor José Davi? Sim, Excelência. A sua constituinte, por gentileza, doutor. Ela já solicitou novamente aí o acesso. Eu já autorizei, doutor. Se ela não conseguiu, ela tem que sair e entrar de novo, doutor. Ok. Aqui novamente, vamos lá de novo. Aqui. Tá, suspende a gravação, por gentileza, até a senhora entrar. Por gentileza, o seu nome completo. Lurvídia Serrão Araújo Caldo. A senhora é brasileira, o seu estado civil. Eu sou brasileira, casada. Sua profissão. Eu sou assistente social e pedagoga. Tá, o seu endereço completo, por favor. Rua 49, quadra 48, casa 6, Conjunto Bequimão. Ok, São Luís, Maranhão. Tá bom. São Luís, Maranhão. Senhora Lovídia, a senhora pode rapidamente me explicar por que nós estamos aqui, o que aconteceu, qual foi o problema que aconteceu com o aluno Marcos Vitor? A senhora, por que a escola não admitiu, ou se foi isso mesmo, se houve algum problema na rematrícula dele, o que aconteceu? A senhora pode, com as suas palavras, me contar? Sim, doutor. O Marcos Vitor, ele é filho de um sobrinho meu. Estudou na escola, no primeiro ano, fazendo o maternal 1. Foi um ano tranquilo, sem nenhuma complicação. Porém, já existiam problemas anteriores de família, onde houve alguns desentendimentos
da mãe do Marcos Vitor com a secretária da escola, que é a avó da outra criança, o Samuel. Começou num grupo de WhatsApp, por questões bobas de política e tal, e se desentenderam e isso foi progredindo. Os problemas eram exteriores à escola. Entretanto, vinham para dentro da escola. Porque, primeiro, como eu falei, não houve problemas dentro da escola, mas eles tinham problemas exteriores. E dentro da escola, a gente percebia que eles são duas crianças diferentes de comportamento. O Marcos Vitor, filho da Carla, ele é uma criança tranquila, bem calma, é amável, uma criança excelente. O Samuel, que é a outra criança, filho da Samira, que também é minha sobrinha, ele é aquela criança bem extrovertida, brincalhão, e que abraça muitos coleguinhas. E numa sala de aula, você há de convir que nós encontramos crianças com personalidades diferentes, com atitudes diferentes. Mas o Samuel, quando chegava na escola, ele já ia pedindo um abraço do Marcos Vitor. Dá um abraço, coletivo. Então, todas as vezes que eles se defendiam em sala de aula, existia uma valorização muito grande da mãe, achando que o Samuel estava fazendo bullying com o Marcos Vitor, e onde já se viu uma criança de 3 aninhos saber o que é bullying, fazer bullying. E quando ela era chegada até a escola para conversar com as professoras, era sempre nesse tom, pedindo que afastasse as duas crianças. Mas eles, como crianças, não conseguiam ficar muito separados. Eles se abraçavam, e um determinado dia, ela falou que o Samuel tinha ferido o filho dela. E eu achei, conversando com a coordenadora, que estava relatando também casos exteriores da escola. Eu dei bom dia e pedi para ela que ela poderia conversar tranquilamente com a coordenadora, mas assuntos relacionados à escola. Assuntos extra, de desentendimento, tudo que aconteceu com ele, não era para ser relatado na escola. E ela se alterou. Eu pedi que ela fosse até a minha sala para nós conversarmos. E, chegando à minha sala, ela já estava alterada. Ela achava que a escola tinha que tomar uma providência. E nós, como educadores, qual é a providência? Nós chamamos a mãe do Samuel, pedimos, demos algumas sugestões que eles poderiam colocar no esporte, porque ele tem muita energia, é aquela criança que é capaz de fazer amizade com facilidade, mas que às vezes ele também termina abraçando demais, pegando, e ela achava que isso era de forma incorreta. Quando ela disse que tinha arrancado o braço dele com um giz de cera, porque a criança de 3 anos, ela não usa lápis pontiagudo. O lápis que é utilizado em sala de aula é o giz de cera. E a criança entrou na sala e eu pedi para ver o bracinho dele. Não tinha uma marca, doutor, mas ela tinha relatado que tinha arrancado o couro da criança. E ela exigiu que o pai, o Marcos, fosse à escola e tomasse providência. O Marcos, chegando na escola, ele foi logo fazendo ameaças, né? E como ele é policial, de certa forma, ficou um receio da escola de todas as ameaças
e ele disse que é capaz de fazer. Inclusive de dar até um tiro na cara, foi a expressão que ele usou, da Lenota, que é a avó do Samuel, que trabalha na escola. Nós tentamos acalmá-lo, falou que não é assim. Ele disse que ia tomar providência junto ao MEC, que isso não ia ficar. Eu tenho todos os relatos também que vieram através de WhatsApp. Como eu não fiz o que eles queriam que tirasse o Samuel da escola. E eu falei que todos os dois poderiam continuar, mas as famílias teriam que ajudar. E ele disse a última vez que se o filho dele apanhasse novamente, ele ia entrar na escola e ia bater no Samuel. Ele ia provar do que ele era capaz de bater no Samuel. Isso já estava aproximando o final do ano. O pai foi um dia na minha casa, um dia de domingo, eu já estava saindo para a igreja e não o recebi. Eu falei que eu tinha um compromisso, meu esposo tinha um compromisso na igreja e que eu falaria com ele na segunda-feira na escola. Ele não foi na segunda-feira, ele foi na terça. Quando ele me procurou, eu estava numa casa de eventos ensaiando para a formatura das crianças da alfabetização. E ele disse para a secretária que ela estava blindando ele, não deixando falar comigo. Ela me ligou e disse que ele estava lá. Eu pedi para passar o telefone e que eu conversava por telefone. Então, eu expliquei para ele que eu estava fora, mas se ele quisesse ir, amanhã nós conversaríamos. Porque eu disse que eu só matricularia as duas crianças com uma conversa e um acordo com os pais, para que eles pudessem se entender como família. Porque entre as crianças não existia nada mesmo. O problema era exterior e eles queriam resolver dentro da escola. E dessa última vez, até já com uma agressão física. E nós, como gestores, temos que tomar providência com relação à integridade da escola. E já vivíamos sofrendo ameaças por ele. Então, ele falou para mim no telefone, se não é para matricular meu filho, se a senhora não quer meu filho, eu é que não quero mais. Eu vou tirar meu filho da escola. Eu quero a declaração agora. Eu falei para ele, agora não pode. Mas se você quiser a declaração, você pode pegar amanhã. E antes disso, a mãe dele, a senhora Carla, já tinha mandado no grupo de WhatsApp das mães, dizendo que ia tirar o filho dela da escola. Era uma decisão dela, porque ela não queria mais que a criança, o Marcos Vitor, convivesse com Samuel, que tinha uma educação porca, dada pela mãe, e que ela sabia educar o filho dela, ela sabia como fazer, e aí foi desclassificando a mãe do Samuel. Eu tenho provas de tudo que foi colocado no WhatsApp. E mais ainda, doutor, ela me agrediu moralmente quando ela colocou no grupo de WhatsApp que eu era uma péssima diretora e me desqualificou, tem todas as provas nos grupos de WhatsApp, porque eu tentava mostrar para ela que era um desentendimento muito comum entre crianças dessa idade. Eles se desentendem, mas logo eles são amigos. Então, a mediação da família é muito importante, mas não era isso que eles queriam. Eles queriam atingir, era a mãe do Samuel e a avó do Samuel. Fruto dessa situação toda, a avó do Samuel hoje é uma pessoa que não trabalha mais, ela tem crise de pânico, diagnosticada pelos médicos, de tantas ameaças que foram sofridas.
Então, eles decidiram tirar a criança, e no primeiro dia de aula do ano seguinte, eles vieram para a porta da escola, queriam verificar se o Samuel voltou ou não. E o Samuel estava de volta na escola. Então, não demorou muito, eu recebi novamente vários pelo WhatsApp por ela, dizendo que ela ia mostrar quem ela era, que ela ia acabar com a escola, né? E ele fazia muitas ameaças. Inclusive, eu tomei outras providências com relação ao trabalho dele, porque ele perdia mesmo a noção de qualquer situação. E nós ficávamos receosos, como eu já relatei, ele é policial e usava arma, né? Então, doutor, a situação foi gerada externa à escola, uma situação que poderia ser resolvido, mas que eles não queriam resolver. Eles queriam ir à frente com relação a toda a situação de conflito externo. Não era dentro da escola, tá? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Alguma outra mãe reclamou do infante Samuel? Não. O que existia era normal. E eles sentiam falta. As próprias crianças, quando o Samuel não ia para a escola, eles ficavam perguntando: cadê o Samuel? E as mães diziam: olha, eles sentem falta de Samuel. É aquela criança que na sala de aula, ele é como se tivesse uma inteligência acima do normal para a idade dele. Mas ele é criança. Então, tudo dele redundava em brincadeiras. Por ele não ter outra criança em casa, é só ele, né? Ele gostava muito de estar junto com os coleguinhas. E todos se aproximavam e brincavam com ele. Entendi. Ou seja, não houve outras reclamações. Me diga uma coisa. A criança, né, o Marcos Vinícius, Marcos Vitor, Marcos Vitor, o desenvolvimento dele neste ano de 2019 foi normal? Teve alguma normalidade no aprendizado? Normal. Uma criança normal. O que a gente percebia, doutor, era o seguinte, que a orientação em casa era muito forte para se afastar do Samuel, que ele próprio já tinha medo, porque os pais faziam isso. Não era para ficar junto, não era para ficar perto, quando pedagogicamente poderia ser ao contrário, até conviver os dois no final de semana, como a gente orienta os pais a fazerem quando tem conflito entre duas crianças. Isso já aconteceu e foi um resultado muito positivo. Tá bom. Né? Vou perguntar uma coisa para a senhora, a última pergunta, antes de passar a palavra para o Ministério Público. Esse conflito familiar, ele persiste? Olha, depois que eu tomei uma providência, ele é militar, e eu fui fazer essa queixa lá no trabalho, pedindo que eles conversassem com ele. Porque o Marcos, até o pai que pediu para ele, que estava na escola, o pai dele estava, porque foi buscar uma outra criança, pediu calma para ele desrespeitou o pai. Ele não acatou nada. Então, a própria família tem receio de algumas situações. E eu tinha que tomar uma providência. E a providência que eu tomei foi indo lá, na corregedoria, e conversando com eles para que pudessem conversar com o Marcos a mudar de atitude. Até mesmo de continuar mandando ameaças para mim em WhatsApp. Tá bom. Doutora André, a senhora tem perguntas, doutora? Sim, Excelência. Por favor, doutora. Eu gostaria de ter a dona Lurvídia, parece o nome de vídeo. Isso.
A senhora acredita que o parentesco que existe, né, entre um dos menores e a senhora tem de alguma maneira interferido para que essa situação de relações entre os menores fosse resolvida? A senhora entendeu a pergunta? Tá, eu entendi mais ou menos assim, se a nossa relação de parentesco interferiu nessa relação. Exatamente isso. A senhora é parente tanto do Samuel quanto do Marcos Vitor? Sim, sim. A senhora é tia-avó de ambos, é isso? Exato. O pai do Marcos Vitor, é meu sobrinho. E a Samira também é minha sobrinha, tá? Então, o que acontece? A primeira filha do Marcos, que hoje é uma moça e cursa direito com a mãe, que ele se separou da primeira esposa, a menina estudou em nossa escola o tempo todo. Nunca houve um problema. Todos os parentes, eu tendo uma instituição que eu posso oferecer para meus parentes, eu ofereço. Todos passam por lá, meus filhos já estudaram na minha escola. E não, lá dentro eles são alunos como qualquer outro aluno, tá? E não interfere, mas é como eu já expliquei, eles quiseram resolver um problema extra que ela exigia, a mãe, a Carla, porque o desentendimento maior foi da Carla com a avó do Samuel, e depois envolveu a mãe do Samuel, e eles não conseguiram resolver o conflito deles. Doutora? Por último, a senhora marcou, pediu para que alguém marcasse algum tipo de reunião entre os pais dessas crianças, oficialmente, assim, por escrito, houve algum convite para, de alguma maneira, resolver esse problema de comportamento dos menores? Sim, a reunião, eu fiz uma reunião logo depois, para que as mães pudessem saber o que estava acontecendo, já que ela mandava muita mensagem em WhatsApp. E lá ela se despediu do grupo, dizendo que era decisão dela tirar a criança da escola. E as mães que participaram da reunião, todas acharam uma bobagem muito grande, porque era coisa entre crianças de 3 aninhos, que ao mesmo tempo, se eles se desentendem em sala de aula, eles voltam à amizade ao mesmo tempo. Entre eles não existia nenhuma justificativa para isso aí. Era um problema mesmo externo. Mas eu digo assim, antes que ela tivesse tomado a decisão, a mãe, a Carla, de retirar o filho. Não houve reunião, porque nunca houve necessidade. As professoras nunca relatavam algo extremo. Era coisa normal de sala de aula. E cabe ao professor ter o controle da turma e criar as estratégias para a superação de desentendimento quando eles estão nessa fase do egocentrismo, do querer só para eles. Então, a professora trabalhava e também orienta os pais com a criança superativa o que pode fazer para desgastar a energia, colocar no esporte, colocar numa terapia, o que foi orientado a mãe do Samuel a fazer. Doutora André, mais alguma pergunta? Tem mais perguntas. Ok. Doutora Kelma, por favor, a senhora tem perguntas? Da senhora. Doutora, a senhora tem que repetir, a senhora estava no silencioso. A senhora tem mais perguntas, doutora? A senhora tem perguntas? Sim. Por favor. É que a senhora estava no silencioso, por isso que nós não ouvimos o que a senhora fala.
A escola, ela ofereceu psicólogos para ouvir as duas crianças? Não, não oferecemos psicólogo para ouvir as duas crianças, porque entre as crianças não existe um problema. Tudo que aconteceu na sala de aula eram ações corriqueiras de sala de aula. E a intervenção do professor resolvia. Por exemplo, eles estão em um grupo, e se nesse grupinho de vídeos, brinquedos, e o Samuel puxava brinquedo para ele, ela separava o Samuel, colocava em outro grupo e resolvia o problema. Entre eles não tinha nenhum problema. O Marcos Vitor é uma criança forte, excelente, sem necessidade nenhuma. E o Samuel também é uma criança normalíssima, só que os dois têm um comportamento diferente. A senhora chegou a relatar dizendo o quê? Que o Marcos Vitor, ele é uma criança tranquila e calma. Já o Samuel, ele já é expressivo, já é brincalhão. No caso, é a incompatibilidade de gênero. Alguma vez os pais de Samuel pediram para afastar as crianças? Não, o do Samuel não. Quem pedia sempre era a mãe, a Carla, que dizia que queria o filho dela distante do Samuel. Mas, no entanto, quando chegava na sala de aula, eles mesmos se abraçavam e diziam: meu abraço, meu filhinho. Entre eles não existia isso, né? E ela sempre afastava. Por quê? Como eles tinham anteriormente convívio extra-escola, e segundo a Carla, ela presenciou um dia o Samuel batendo no Marcos Vitor, não dentro da escola. E ela me relatou em outra atividade, né? Então, aí vinham as ameaças. Se ele batesse na criança dentro da escola, o pai ia tomar providência, como o próprio pai me relatou, que iria bater nele dentro da escola, se ele batesse no Marcos Vitor. Só que as professoras nunca relatavam isso não acontecia. Então, a senhora confirma que o Samuel chegou a bater no Marcos Vitor? A Ana a Carla, a mãe, disse que isso aconteceu num evento deles fora da escola, evento de família fora da escola. Ela que relatou, eu não vi, não sei. As professoras chegaram a relatar que as crianças estavam se agredindo? Não, agressão não, porque agressão é um fato. Agressão é um fato. E as crianças, dentro do contexto de escolas, se desentenderem por tomada de um brinquedo, alguma coisa, isso aí é um outro fato. Isso é muito comum em sala de aula. Então, existiu. No caso, a senhora chegou a juntar na sua defesa documentos em relação a massivo de campo. O pai do Marcos Vitor costumava ir à escola fardado, portando arma? Sim. A senhora chegou a ver a arma em punho? A arma se vê pelo tamanho na roupa, né? A senhora se sentiu intimidada com a presença do Marcos Aurélio? Sim, com medo também do que ele disse que seria capaz de fazer, né? Ele disse através de quê? Presencialmente ou via WhatsApp ou não disse? Ele disse em uma reunião onde ele já estava conversando com a coordenadora e eu cheguei depois porque meu esposo estava me poupando de ter essa conversa com ele, mas eu fui, e ele disse lá nesse dia que ele era capaz de dar um tiro no rosto da Helenilde, que é a avó do Samuel, e ficava por isso mesmo. E que ele era... Ouvi. Que ele era... A senhora disse que ele estava conversando com a coordenadora? Então não era com a senhora. Estava na mesa a coordenadora Patrícia, a secretária Loide,
eu e ele, quando ele disse isso. Então, o meu medo era que eles chegassem, mesmo que não fosse dentro da sala de aula, na portaria, para buscar a criança, que tem um fato que ela relata sempre, que não é verídico, que quando ela ia buscar a criança, a avó do Samuel não chamava o nome dele. A avó do Samuel não era de portaria, ela era secretária. Algumas vezes, por uma necessidade, ela ficava na portaria. E às vezes, se não chamou, é porque nós trabalhamos com auxiliares. As auxiliares, na hora que vai entregar a criança, elas são chamadas pelo microfone. E a auxiliar já olha a pessoa que está na portaria, ele atrás logo a criança, não é preciso chamar. A auxiliar, a função dela é essa, está lá na porta, pegando a criança que o responsável chegou e entregando. Então, ela disse todas as vezes, não, que ela não era de portaria, a avó do Samuel. Raramente ela fazia. E quando acontece isso, muitas vezes nós temos a entrega sem ser preciso chamada, porque já conhece a criança. Então, a senhora confirma que ocorreu algumas situações que... Doutora, ela respondeu, doutora, a pergunta, exatamente de forma bem ampla. A senhora tira as conclusões. Eu não ia fazer essa pergunta, não, mas como ela chegou ao assunto, eu sei que ela confirma que chegou, que teve momentos que não chamava o nome dele no microfone. Doutora. Não existia. Não existia nesse caso. Só para concluir. A senhora registrou o boletim de ocorrência? Logo após a suposta ameaças? Não, eu não registrei boletim de ocorrência. Eu fui à corregedoria da Polícia Militar, aonde eu trabalho. E tem os documentos. E eu falei para ele, eu não queria prejudicá-lo, mas eu queria que ele chamasse o Marcos e fizesse uma intervenção junto a ele. Primeiro, ele está numa instituição escolar, que ele não pode fazer ameaças, né? E preservar a idoneidade da escola. Nós temos 37 anos de serviços prestados na comunidade. Temos muitos profissionais hoje que estão trabalhando no mercado que frutificou da nossa escola. Então, é uma escola que, aqui no bairro, na sociedade, nós temos credibilidade. Eu tinha medo que isso acontecesse. Inclusive, nesse dia que ele estava exaltado, e ela também, tem um outro pai que estava lá, hoje ele foi até transferido, ele também era policial, que ele disse, se precisasse de apoio, ele estava pronto para servir, né? Porque os atos não condiziam. Só para a última também. Então, a senhora só registrou a sindicância após saber do processo, esse processo contra a escola. Sim. Mais perguntas, doutora? Tem perguntas, doutora. Obrigado. Doutora, a testemunha rolada pela parte autora. Ela está presente? Não está. Então, vou considerar como dispensada, doutor. Nos termos do artigo 455, parágrafo 1º e 2º do CPC. Doutora, está dispensada a testemunha. Aí a senhora depois toma as providências que entender. Mas nos termos do artigo 455, parágrafo 1º e 2º, nos termos do despacho que foi designado a presidente da audiência, estabelecendo que caberia à parte promover a intimação da testemunha e ou apresentá-la em banca ou na audiência virtual. Bem, de qualquer forma... Doutor, só rolou testemunhas. Qual que o senhor quer ouvir primeiro? Quero ouvir a Samira, excelência. Fechou. Pois não, doutora?
A senhora Samira é sobrinha, então eu queria compartilhar essa testemunha. Vou ouvir como informante, doutora. Sem compromisso legal. Perfeito? É a mãe de Samuel, é isso? Vou ouvi-la como... Isso, excelência. Doutora, autorizei a entrada dela. Onde ela está? Senhora Samira. Só lembro o seguinte, que eu adverti de que se as testemunhas não acessarem, eu considerarei como dispensadas. Até porque dei a oportunidade de comparecerem à audiência. Pergunta aí para o Samira. Doutor José Davi, senhora Samira, onde está? Sim, excelência. Posso ligar ela rapidamente? Pode, doutor. Mas eu vou considerar dispensadas se ela não aparecer. Sim, excelência. A providência que tem que ser feita foi como foi feito pela parte autora. Desde cedo se preparou, estava presente. Suspende a gravação, por favor, Pitágoras. Seu nome completo. Por gentileza, senhora Samira, seu nome completo. Samira Araújo Castro Freitas. Senhora brasileira, seu estado civil. Brasileira casada. Profissão. Fonoaudióloga. Seu endereço completo, por favor. Condomínio Guarujá 2, Bloco 1, apartamento 001, Estrada da Maioba. São José de Ribamar ou Passo do Lumiar? São José de Ribamar. Perfeito. A senhora é mãe do menino Samuel, não é isso? Isso, eu sou mãe. Tá. Eu vou ouvi-la meramente na condição de informante, ou seja, sem um compromisso legal. Ok? A senhora pode me dizer, em relação ao seu filho, que estuda na escola requerida, a senhora recebeu alguma reclamação em relação ao comportamento dele? Quantos anos ele tem, a propósito? Hoje ele tem 4. Ele tem 4 anos. Ele faz 5 quanto? Faz em abril. Faz 5 em abril, entendi. Então, na época do episódio ele tinha 3 anos de idade, é isso? Isso. A senhora recebeu alguma reclamação dele, da escola, de algum... A senhora pode rapidamente noticiar para a gente? Sim, aconteceu alguns episódios e ele é uma criança muito ativa. O Samuel sempre gostou de brincar bastante com crianças. E aí teve vários episódios com o Marco Vitor e dele chegar a empurrar, querer brinquedo, que eles dois estavam brincando, e teve episódios como esse, coisas de criança. Entendi. Mas o menino, ele tem algum problema, alguma dificuldade? Não, ele não tem hiperatividade, ele não tem nenhum problema. Isso é mesmo coisa dele, de criança. Tá. E a brincadeira com os outros colegas de escola também tinha alguma dificuldade? Da mesma forma, com outras crianças também. Tá. A senhora tinha algum relacionamento, a senhora conhece, se dá bem com os pais de Marcos Vinícius? Marcos Vitor. Marcos Vitor. Antes, sim. Era um relacionamento, tinha, mas depois de vários episódios que ocorreram, a gente não teve episódios familiares, entendeu? Vocês tiveram algum impedimento familiar? Isso. De que natureza? Por conta das crianças ou algo que não tem nada, que não guarda relação? Não tem nada a ver. Tá. Doutora Andrea, a senhora tem perguntas? Ela nem se encontra. Ela se encontra? Não, Não poderá. Doutora Andrea? Doutora Andrea?
Oi, Excelência. A senhora tem perguntas? Está ouvindo? Estou ouvindo. Sem perguntas, Excelência. Tá. Doutor Sem José... perguntas. Tá, perfeito. Doutor José Davi, perguntas? Sim, Excelência. Só algumas. Rapidamente. Se Dona Samira, bom dia. Bom dia. A senhora me ouve direitinho? Estou ouvindo. O Samuel e o Marcos Vitor são primos. Isso. E o relacionamento deles fora da escola, em família, como era? Era tranquilo. Eles brincavam quando tinha em algum aniversário, algum encontro em algum outro local. Eles brincavam normal, brigavam por brinquedos, brigavam, se empurravam e era tranquilo. Certo. E na escola, a senhora flagrou algum momento em que esse relacionamento fugiu do normal? Não, nunca achei que fugiu do normal. Sempre eu interpretei por ser coisas de criança. Ok. Sobre as professoras, alguma professora já chamou a atenção da senhora, pediu alguma medida com relação ao Samuel, de forma geral? Já. Elas sempre conversavam quando tinha algum episódio relacionado às outras crianças, de empurrar, de bater, de gritar, entendeu? E elas sempre conversavam comigo e eu sempre falava, olha, eu vou conversar com ele, é criança. Em casa ele também é assim, com outras crianças ele também é assim. Ele tem a personalidade muito forte. E aí eu sempre dizia que eu iria conversar e que a gente pretendia que tivesse alguma mudança. Hoje o Samuel, ele ainda estuda na Escola Nosso Mundo? Não, ele não está na Escola Nosso Mundo. Desde quando ele saiu? Esse ano. 2021. 2021. Então, 2020 ele permaneceu na escola. Ele foi até fevereiro, com o começo da pandemia, ficou as aulas online, e assim ele permaneceu nas aulas online. Correto, então. Estou satisfeito, Excelência. Doutora Kelma, perguntas? Senhora Samira, sim, Excelência. Senhora Samira, a senhora faz parte do quadro funcional da escola? Não, eu sou apenas mãe do Samuel. Mas a senhora soube das ocorrências entre Samuel e Marcos Vitor? Sim. A coordenação da escola chegou a reunir os pais das crianças, das duas crianças? Não, a única coisa que teve, a escola me chamou em particular, não junto com pais, em particular, e conversou sobre o caso. Só para finalizar, o Marcos Vitor, a senhora o tem como uma criança tranquila, calma? Tranquila, calma. E ele sempre gostou de brincar com o Samuel. Era uma criança, o Samuel sempre gostou de brincar com ele também. Eram duas crianças que eles se davam super bem. Inclusive, as professoras sempre relatavam que era a criança que ele gostava mais de brincar. E, às vezes, por ele querer o mesmo brinquedo, às vezes sufocava ele, e ele queria o brinquedo e ele empurrava. E eles brigavam por aquele brinquedo em uma certa situação. E sempre as professoras me relatavam isso, que era a criança que ele gostava muito de brincar. O seu filho, você disse que ele é bem expressivo, a senhora confirma? Isso. Ele fala, ele grita, ele brinca muito. Tudo que acontece na escola, ele me conta, entendeu? Sim. Sem mais perguntas. Perfeito. Muito obrigado, senhora Samira, ela está dispensada, tá? Eu vou lhe retirar da sala. Muito obrigado. Tá, obrigada.
Patrícia. Doutor, próximo eu posso chamar Lloyd, que já está aqui? Doutor José Davi. Posso Sim, chamar Lloyd? excelência, pode chamar. Quem é? Tá. Sim, pode chamar. Lloyd de Araújo. Nada, doutor. Excelência, Lloyd de Araújo também tem parentesco com a senhora Lovídio, proprietária. Doutora, não se preocupe, na hora que eu qualificar, a senhora faz, é nesse momento, não se preocupe. Não se preocupe que a gente faz. Ela não conseguiu nem entrar, então já seria dispensado. Doutor, doutora, desculpe, mas quem preside a audiência sou eu, doutora. Por favor. Por favor. Uma questão de horas, senhor. Doutora, por favor. Doutor, cadê a senhora Lloyd? Ela já está pedindo aqui o acesso, excelência. Já deferiu o acesso. Doutor. Ela está em outro lugar. Já deferiu o acesso. Foi para outra sala. Carla, pede aí, por favor, para a Lloyd entrar, por gentileza. Já deferiu o acesso. Obrigado, excelência. Tem uma outra aqui, a Patrícia, que também está rolada pelo senhor. Sim, a dona Patrícia é a coordenadora que tentou conciliar as famílias na época. Que é na hora da proprietária da escola. Já foi liberado o acesso. Tenta abrir aí, senão... Então, se for o caso, já vou tentar novamente. Já foi Vou liberar a Patrícia primeiro. liberado o acesso. Entrou a Lloyd. Entrou a Lloyd. Depois, se não abrir, sai entre... Senhora Lloyd, a senhora nos ouve? Dona Lloyd, a senhora nos ouve? Dá as permissões, todas as permissões, tá? Para poder acessar. A Lloyd entrou, senhor doutor. Peça para ela acessar. Tivesse que dar um troféu de... Era para... Senhora Lloyd, está me ouvindo? Sim, bom dia. Bom dia. Você tem que acionar a sua câmera. Oi? Acione a sua câmera. Nós não estamos lhe enxergando. Senhora Lloyd, está nos ouvindo? Só um momento, por favor. Só um momento. Estou aguardando já. Tá. Estou conectando aqui, só um momento. E aqui agora? Espera, tá? Para a gravação.
Deseja fazer para a gravação? Hein? Eu pauso a gravação. Pausa, por favor. Senhora Loide, vou lhe dar mais 2 minutos. Bom dia. Eu preciso que a senhora ligue a sua Bom dia, câmera. Bom dia, senhora. Vamos lá. Bom dia. O seu nome completo, por favor. Loide Araújo Pessoa. A senhora é brasileira, seu estado civil. Sou brasileira. Sim, a senhora é seu estado civil. A senhora é solteira, casada, viúva, vive em união estável. Não, não conseguiu lhe ouvir. O seu estado civil, qual é? Casada. Casada. Aqui, ó. Da sua profissão. Aqui, ó. Sim, senhora. Eu sou pedagoga. Pedagoga. O seu endereço completo. Sou pedagoga. O seu endereço completo. É Rua 6, quadra 16, casa 63. Não está dando para escutar, está cortando. Estou ouvindo. Continue, senhora, por favor. Não, do outro lado. É Rua 6, quadra 16, casa 63, Itaguara 3, Quatraque. Aonde? Não entendi o final. Quatraque. Quatraque. Perfeito. São Luís Maranhão, não é isso? A senhora trabalha na empresa, na escola? A senhora é parente da senhora... Trabalho. A senhora é parente da senhora Lourvídia? Sim. Eu vou ouvi-la meramente na condição de informante. Doutor, perguntas. A senhora, sobre esse fato, a senhora tem alguma... O que a senhora tem para acrescentar sobre esse fato? Senhora Lloyd, a senhora está me ouvindo? Doutor, eu sinceramente passo a palavra para o senhor, porque eu... O senhor tem perguntas para ela, doutor? Porque eu não tenho. Está sem som. O senhor tem perguntas, doutor? O senhor está sem som, doutor. Doutor, o senhor está sem som, doutor Davi. O senhor tem perguntas, doutor? Sim, excelência. Dona Loide, Não faça, a senhora me ouve? Eu volto a insistir. Quando eu designo a audiência virtual, eu digo às partes. Se elas não tiverem condições ou habilidades, que venham para a sala de audiência. Excelência, então, eu teria umas 2 ainda. O senhor tem perguntas? Faça, porque eu não consigo. Também. Eu não consigo fazer isso. Estão me ouvindo? Está me ouvindo agora, excelência? Sim, senhor, agora sim. O senhor me ouve, excelência? Como? O senhor me ouve? Sim, eu ouço o senhor. Eu estou dizendo que eu não vou dar testemunho. O senhor pode fazer perguntas para o testemunho. Agora eu não estou ouvindo. Dona Loide, a senhora está me ouvindo? Dona Loide, a senhora está me ouvindo? Doutor? Doutor? Doutor Davi? Suspende a gravação. Eu termino de esgotar a audiência, porque as pessoas
Doutor, então o senhor dispensa o depoimento da testemunha Lloyd e da testemunha Patrícia, é isso? Ainda tem o Adeilton, que não compareceu. Não, eu vou dispensar só a dona Lloyd e vou dispensar o Adeilson. Eu vou ouvir só a Patrícia agora. Perfeito. Patrícia autorizada, doutor. Cadê ela? Ela está com a dona no vídeo, ela foi chamar. Ela está em outra sala. Senhora Patrícia, a senhora nos ouve? Oi. A senhora nos ouve? Falta só a sua imagem, senhora Patrícia. Aí já? Ok, perfeito. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, excelência. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Vou fazer algumas perguntas à senhora. O seu advogado já. O advogado já. É difícil. Vamos lá. Seu nome completo? Patrícia Raquel Soares Gonçalves Caldas. A senhora é brasileira. Você Isso. está civil, senhora Patrícia? Sou casada. Casada. Sua profissão? Eu sou pedagoga. Pedagoga. O seu endereço completo? Rua 57, número 5, edifício Vitalínio, Bequimão. Tá. São Luís Maranhão. A Isso. senhora tem algum interesse nesse processo? A senhora trabalha na escola? Eu trabalho na escola, eu sou coordenadora geral da escola. Ah, é? Então, eu vou ouvi-la como informante. Eu agradeço pela sua sinceridade, tá bom? Obrigada. Ouvi-la como informante, e às vezes... A senhora, na sua função de coordenadora, qual é o seu papel? A senhora pode nos explicar assim rapidamente? Eu, especificamente, acompanho o segmento do Fundamental 2 e Médio, né, que é o segmento de alunos de 6º ao 9º ano e 1º ao 3º ano do ensino médio. E sou coordenadora geral da escola, então presto assessoria para a coordenadora, que acompanha o segmento da educação infantil e Fundamental 1. Uhum. Nesse seu papel, a senhora teve contato com os pais do Samuel e do Marcos Vitor, né? Eu tive contato especificamente com o pai do Marcos Vitor em 2 atendimentos em que foi solicitado o meu apoio. A senhora pode noticiar para a gente, contar exatamente como aconteceu, o que aconteceu? Tá, no primeiro atendimento foi solicitado que eu descesse para fazer o apoio à coordenadora Liliane, por conta que o Marcos estava na escola com algumas reclamações referente às situações que ele relatou de agressões da criança e tudo. Então, esse foi o primeiro atendimento. No segundo atendimento, o Marcos solicitou conversar comigo. Então, diante do primeiro atendimento, eu acredito que ele se sentiu mais à vontade para fazer o segundo atendimento. Sim. E foi nesses 2 episódios que nós estivemos juntos. E o que foi tratado nesses atendimentos? No primeiro atendimento, o Marcos estava muito nervoso, agitado, então a minha tentativa ali era de compreender a situação específica relacionada ao ambiente pedagógico para promover algumas intervenções que eram necessárias. Uma das situações que ele relatou foi que o Marcos Vitor, né, estava sendo agredido pelo aluno Samuel. E aí eu perguntei em quais situações, quais eram a natureza, qual era o tipo de agressão que ele relatava. Ele disse que foi empurrado, né? Acho que a primeira situação foi do empurrão, né? O empurrão que ele teve, acredito que pela cena que houve relatada pela professora foi por conta de um brinquedo que eles estavam, e é natural que as crianças na faixa etária de 2 a 3 anos elas estão saindo de uma etapa do desenvolvimento infantil que é o sensório motor.
onde elas não têm muita coordenação motora, onde a expressão delas, naturalmente, ela é muito ampla, e eles empurram, eles mordem. É muito comum isso no maternal 1 e no maternal 2, né? Todos os pais que estão conosco e participam da reunião estão orientados por esse primeiro momento, que é um momento de adaptação, é um momento em que as crianças estão se conhecendo também, estão compreendendo o que é viver em sociedade, o que é repartir, o que é dividir. E, assim, o relato da professora era que as crianças não tinham dificuldade de interação. A dificuldade que se passava era mesmo alguma situação esporádica na sala, dessas que eu já sinalizei, né? Quando eu quero um brinquedo, ele é meu, né? A criança ela não entende que ela tem que dividir nesse momento, né? Então o Samuel, ele era naturalmente mais agitado, então ele corria, ele esbarrava nas crianças, o que é muito comum de uma criança pequena, né? Então, essas eram as situações, mas que de relacionamento, as duas crianças sempre se relacionaram bem, inclusive eles pediam um pela presença do outro, né? Então, não era uma dificuldade entre as crianças. No segundo atendimento, o Marcos solicitou estar comigo. Sim, no primeiro atendimento ele relatou que a criança não era chamada quando a Lenoca estava no portão, né? E eu disse, a gente pode intervir, se essa for uma situação de reclamação sua, nós vamos conversar com a Lenoca. Ela não está todos os dias no portão, é com uma necessidade eventual da escola, né? Mas se for necessário, a gente intervém. É só esse o problema com relação a outras questões que você tem aqui na escola? Ele disse, eu não queria mais que o meu filho ficasse próximo do Samuel. Eu disse, olha, eles estudam na mesma sala, a sala de aula ele é um ambiente de convivência, o que a gente pode é colocar numa mesinha separada, é pedir maior atenção da professora, mas as crianças, elas convivem no mesmo espaço. Então, assim, o que a gente vai pedir, foi o que eu relatei para ele, é que as professoras redobrem a atenção quando eles estiverem mais perto, né? Então, isso é tranquilo da gente resolver. E, se for necessário, a Lenoca, mesmo em situações de necessidade, ela não vai mais no portão. E foi isso, doutor, que nós fizemos. Inclusive, mudamos a Lenoca de turno de trabalho. Ela deixou de trabalhar pela manhã na escola, que é o horário de funcionamento, e ficou somente à tarde, né? Ela acabou não conseguindo, né, por conta de questões que ela acabou desenvolvendo, outras situações psicológicas por conta dos problemas familiares que foram acarretando isso, mas ela ficou no atendimento à secretaria somente à tarde, que é atendimento externo, à paz, quando houve necessidade. E saiu do portão. Essa foi uma providência que nós adotamos. Saiu 100% de qualquer possibilidade que a escola tivesse de estar no portão, ela não esteve mais. Então, a senhora está dizendo que havia um problema entre a sala. Sim, e isso era muito claro, porque várias vezes eu pedi, Marcos, a gente não tem como tratar dessas questões aqui. A Lenoca é isso, a Lenoca é aquilo, usava de termos de baixo escalão, fez ameaças. Então, esse é um problema que eu não vou tratar. Eu não vou resolver essa situação com você. Eu quero saber a sua insatisfação com relação à escola e, neste ponto, nós vamos intervir. Se é com relação ao portão, está resolvido. Se é com relação a medidas pequenas de distanciamento, é possível fazer, mas eles estão na mesma sala. A convivência ela é necessária e ela vai ajudar as crianças, inclusive, a respeitarem os espaços de limite, né? Saber que não pode empurrar, saber que não pode correr. É o primeiro contato que as crianças estão tendo com o excesso de disciplina. Manter-se sentado, ter hora do lanche, ter hora de fazer atividade, ter hora do brinquedo. Então, isso, aos 3 anos, Excelência, é um processo. Não é do dia para a noite. As crianças, elas aprendem processualmente a conviver num conjunto maior que elas não estavam acostumadas. É ela, o pai e a mãe, e as convivências de outros adultos, né? Então, a convivência entre crianças, numa maior quantidade, se dá no ambiente social que elas têm, que é a escola, que é um espaço também de formação e que ela não tem a responsabilidade por todo o processo de educar, ela tem a responsabilidade pelo processo de escolarização. E o Marcos pontuava muito a falta de educação do Samuel e dizia que isso era responsabilidade da avó.
que mimava e que isso tudo. Eu dizia, essa não é uma questão que nos compete. A escolha por como educar as crianças, ela vem do espaço familiar. A escola auxilia com limites, com instrução de dividir, de compartilhar, mas ela não é totalmente responsável e a gente não pode interferir em como a família está fazendo escolhas. Mas esse era o ponto sempre de maior diálogo dele, né? Porque eu não tive contato com a mãe, eu tive contato só com ele. E no segundo momento em que ele pediu a conversa comigo, né? Nós já fizemos lá no andar onde eu estou, ele subiu, né? Eu recebi na sala e foi após a esposa dele ter ido na escola e ter tido uma certa desavença com a diretora, ter assim, se irritado excessivamente. E aí eu conversei com ele e disse que não era possível nós caminharmos nessa linha de intensividade no trato. A gente precisava manter um diálogo claro, ameno e afetivo, considerando que aquele espaço da escola precisava de uma relação harmoniosa para que todos andassem bem, para que as crianças ficassem seguras, porque a gente já percebeu que posterior a essa intensidade aí desse problema familiar, o Marcos Davi, ele era mais inseguro, né? Ele ficava mais temeroso a se aproximar do Samuel, e a gente entende que isso foram por falas excessivas, né? Que podem ter vindo da família, a gente não consegue afirmar, mas a gente supõe pelo nível de convivência que a gente tem no espaço escolar. Então, eu fui falando com ele sobre isso, né, que era necessário, foi muito desrespeitoso o atendimento que aconteceu com a mãe, e que a gente não estava ali para isso, a gente estava ali para ajudá-los a superar essa etapa. Excelência, as crianças passam por essa etapa com muita tranquilidade, e é necessário que os pais nos ajudem, né, nesse processo. E a gente não sentiu que a gente tinha tranquilidade no diálogo para conduzir algumas coisas, porque essa ação ela sempre enveredava por um caminho familiar, de ofensa, ela é uma vagabunda, eu vou dar um tiro na cara dela, e assim, eram situações que a escola não tinha mais como mediar um conflito que precisava ser resolvido num ambiente que não era o da escola. O que a escola pôde fazer em relação às intervenções em sala de aula, de suporte e atenção, foram feitas, né? Inclusive, como eu lhe falei, a principal queixa de não chamar pelo nome da criança no microfone, né, que foi relatado pelo pai, isso foi resolvido com a retirada da funcionária daquela função, que nem era função dela, mas no contexto da escola, divide responsabilidades para dar conta de toda a rotina. Eu acredito que seja isso. Perfeito. Eu agradeço a sua objetividade. E só mais uma pergunta. A decisão de não matricular a criança na escola, uma decisão dos pais ou foi uma determinação da escola de não aceitar a matrícula? Não houve determinação, houve a proposição de um diálogo. Por quê? Porque, assim, quando a gente percebeu que estava muito acirrado, a mãe do Samuel resolveu não deixá-lo mais ir para a escola. Percebeu que a gente não conseguiria mais mediar esse conflito, tomou a decisão de que a criança não frequentasse mais. Então, assim, o final do encerramento do ano, o Samuel ficou sem estudar, sem ir para a escola. Então, assim, o acesso à escola é um direito de todos que nos procuram. É um direito também do Samuel. Então, com o início do ano seguinte, foi proposto um diálogo, um atendimento individualizado. Não era expor uma família a outra, era atender as duas famílias, porque as crianças são da mesma turma. Então, o ano subsequente, o Samuel precisava retornar, né? Então, era necessário um diálogo para a gente combinar, fazer alguns acordos, ouvir a família e combinar algumas coisas. Nós não conseguimos mediar esse diálogo, porque às vezes que o Marcos foi à escola, ele já procurou a dona Luvídia, foi orientado na secretaria que assim que ele fosse, marcasse esse agendamento. Aí ele procurou, acho que a dona Luvídia na residência dela, mas era um final de semana, né? Mas ele tinha esse acesso, porque ele é sobrinho. E na segunda vez que ele procurou, ela estava numa agenda externa, que acho que era o ensaio da formatura da turminha do terceiro aninho. E aí ele ficou muito nervoso e tomou a decisão de receber a declaração, de pegar a declaração
Então, o senhor entende que se uma criança de 3 anos já ficou sem estudar, e há necessidade de retorno dessa criança, né, um diálogo é o mínimo que a gente precisa fazer para retomar o ano com segurança. Principalmente pelo número de ameaças que foram feitas, né? Então, e o Marcos, ele fez claramente a mim que eu tenho um respeito enorme pelos dois, né? Então, assim, me dispus por várias vezes a ajudar, mas a gente precisava combinar algumas coisas, porque a escola estava abrindo as portas para uma situação de conflito que poderia permanecer. Então, essa estabilidade, ela não era mais possível, porque as crianças precisavam voltar de forma segura. Então, era necessário um encontro, era necessário conversar, era necessário ir, que é uma forma que a escola tem para todos os seus atos. A porta da direção, ela tem livre acesso, a coordenação, tanto é que eu atendo diretamente a outro segmento, mas disponibilizei a esse atendimento, e era isso. Então, esse diálogo foi possível. O Marcos, por não ter conseguido por 2 vezes esse atendimento, eu acredito que ele se irritou, ou página de paz que nós temos na escola, um pouco de desagradar e desrespeitosa, nossa diretora, né? E a mãe saiu, né? Que é um grupo permanente de diálogo, inclusive a gente fica com esse grupo para uma subsequente. Mas só interrompendo a senhora, objetivamente, foi uma decisão dele ou da escola? Isso eu quero saber. Dele, porque ele pediu a declaração e não aguardou o atendimento. Tá bom, entendi. Doutora Andrea, perguntas? Doutora Andrea? Não, Excelência, sem perguntas. Doutor José Davi, perguntas? Não. Só uma perguntinha, Excelência. Eu queria que a testemunha informasse sobre a questão do grupo de WhatsApp, onde toda a escola e pais têm acesso. Se lá foi colocado algo a respeito da não matrícula do Marcos Vitor. Sim, a mãe colocou numa mensagem, que eu acredito que a dona Luvídia ainda tem a cópia dessa mensagem, informando que tinha tomado a decisão de tirar a criança, porque não aceitaria mais ela permanecer nesta escola, inclusive fez relatos com relação à escola, e que estaria tomando a decisão de retirar a criança. Satisfeito, Excelência. Doutora Thelma. O microfone. Senhora Patrícia. Sim. Foi juntado junto ao processo um depoimento onde a senhora relatou várias vezes que o seu Marcos, ele ameaçava, mas a senhora falou em depoimento que não ouviu fardado e nem com arma. A senhora confirma? Confirmo, sim. O depoimento foi verbal, a ameaça foi verbal. No caso da reunião entre os pais das crianças, foi agendado? Não houve agendamento com os pais especificamente. Pronto. Houve reunião individual com o pai do Marcos e com a Samira. Em relação ao comportamento das crianças, a senhora orientaria a não rematrícula pela escola? Como? Em relação aos comportamentos das 2 crianças, o Marcos Vitor, ele é uma pessoa calma e tranquila. Já o Samuel foi dito que é uma pessoa mais expressiva, né? Que tem mais brincadeira, tem empurrões, tem puxão de farda. Em relação às 2 crianças estarem na mesma sala, a senhora recomendaria, no caso, a escola, a rematrícula ou não? Não existe esse perfil de impedimento para rematrícula. A senhora ouviu? Mais alguma pergunta, doutora Thelma? Esse não é um tipo de impedimento para matrícula. A gente não avalia essa condição para matricular ou não a criança. A matrícula é de interesse das famílias. Satisfeita, Excelência. Tá bom. Então, vamos. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado pela sua internet também. A senhora se preparou para dar o depoimento. Isso que é importante. Muito obrigado. Estou à disposição. Vou lhe retirar da sala. Obrigada.
Doutora Kelma, agora que é o momento da testemunha, né? Vamos lá. A senhora protocolou uma petição às 8h55 da manhã. 8h55, 10 minutos antes da audiência, informando que a testemunha estaria internada. É isso, doutora? Sim, confirmo. É isso. Tá? E a senhora juntou um atestado formando isso? Senhor, não entendi. A senhora juntou algum documento informando isso? Eu juntei da primeira consulta, mas do prontuário eu não consegui a cópia. Ela ficou apenas encaminhada. Pois é, doutora. Essa aqui é a questão. Eu não tenho aqui a comprovação de que ela está internada. Não, só a foto que ela está no hospital. Infelizmente, eu não juntei a cópia do prontuário. Tá. Porque teria que ter a liberação da coordenação do hospital. Não entendi. Ela foi internada na sexta-feira, na última sexta-feira, com um quadro de pneumonia. A senhora entende, então, que é imprescindível o depoimento dela? Doutora Kelma? Doutora Kelma? A senhora me ouve? A senhora entende, então, que é imprescindível o depoimento dela, é isso? É a nossa única testemunha e ela não é funcionária da escola, né? É TCI e poderia ter ouvido. Ela é quem? Desculpa, eu não vi. A senhora pode repetir? A senhora Fernanda é como a única testemunha do autor, é uma pessoa terceira, ela não faz parte do quadro funcional da escola e... Mas ela quem? É mãe de algum aluno? Eu acredito que as outras testemunhas falaram muito de questão familiar que não tem nada a ver com a ação. Eu sei, doutora, mas assim, é mãe de algum aluno? É imprescindível? Eu queria ouvir os autores, excelência. Não, doutora, é uma decisão sua. Eu não posso, né? Os autores eu ouço no depoimento, é uma decisão sua. É imprescindível, só está me dizendo que é imprescindível. Porque um processo que eu posso resolver e a senhora quer postergar. Então, nós vamos postergar, se for imprescindível. A senhora mantém? A senhora quer ouvi-la? O senhor pode designar uma audiência para ouvi-la. Quando? Pneumonia, sabendo que o quadro de tratamento seria em torno de 5, 6 dias, né? E espero que ela não contraia a Covid junto ao hospital. Ela não está com Covid? Não, não está. Mas a senhora disse aqui que não está com Covid, doutora. Falei Covid e falei pneumonia. Pneumonia. Senhor Marcos, o senhor quer ouvir a senhora Marcos Aurélio? O senhor quer que seja ouvida sua testemunha? Meretíssimo, com a sua permissão, é porque ela foi que praticamente recebeu o Vitor quando ele teve o primeiro dia de aula. Então... Doutora, a senhora que sabe. Se a senhora quer, nós vamos redesignar para maio. Mas se não for preciso, não tem problema, Meretíssimo. Não sou eu que decido, sou a advogada que decide. Carla, você quer ouvir, Carla? Você quer que a Fernanda seja ouvida? Carlos, me veja, por favor, qual é a primeira data de maio. Relatar tudo o que estava acontecendo no caso. Ela é a coordenadora do BIT da escola atual. Mas caso ela não precise, vamos seguir para frente, até porque tem testemunho o grau de excelência, só explique. A decisão é da senhora. Eu vou deferir se a senhora pedir a redesignação. Eu vou deferir. Agora, eu só tenho data para final de maio. Então, termina, doutora. Tranquilo. É relevante, então, deixa. Excelência, os autores confirmaram a relevância da oitiva da testemunha. Está dispensado. Desculpa, eu não entendi. É dispensável ou indispensável? A senhora quer dispensar? É dispensável. É? Indispensável? Dispensável. Aí a senhora divide a testemunha, o depoimento da testemunha? Eu preciso saber, doutor.
Eu não estou lhe ouvindo, doutora, por favor. Doutora, não estou lhe ouvindo. A senhora quer que eu redesigne a audiência ou não redesigne? A senhora Carla Fernandes e o senhor Marcos estão dispensando a testemunha. É isso, Carla? Confirme sim ou não, por favor. Não, é a senhora que tem que decidir, doutora. Não são eles, a senhora que é profissional. Excelência, estou representando os autores, então eu peço que eles confirmem, por favor. Está dispensada, doutora. Dispensada. Então eu não preciso redesignar a audiência, é isso? Não. Ah, tá bom. Então vamos passar para a ata. Ata, por favor. Já estamos com a outra audiência. Acompanhe a leitura da ata, por gentileza. Vamos lá. Estão me ouvindo, doutores? Não, deixa que eu leio. Infelizmente, eu estou no celular e eu não vou poder visualizar completamente. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida por mim, juiz de direito titular da Sexta Vara Civil, acompanhado pelo servidor Pitágoras, atuando como moderador e secretário, presentes na sala virtual a representante do parquê estadual, bem como as partes e seus respectivos advogados. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades desta audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes para que se conciliassem, foi informado que não há acordo. Em seguida, passou-se a colher o depoimento da representante do autor, vírgula, sua genitora, sua genitora, senhora Carla, Carla Fernanda de Carvalho. Carla Fernanda de Carvalho. Obrigado, sou Marcos. Carla Fernanda de Carvalho. E da proposta e requerida Louvídia Serrão Araújo Caldas. A testemunha rolada pelo autor foi dispensada. Por estar hospitalizado. Não, doutora. Foi dispensada. A senhora quer redesignar a audiência? Pode continuar com a leitura da ata, excelência. Obrigada. Foi dispensada em razão da impossibilidade do seu comparecimento. Ponto. Em razão da impossibilidade de comparecimento. Ponto. Fique bem claro que foi dada a possibilidade de remarcar a audiência. Ponto. Satisfeito. Entendi. Satisfeito. Ponto. Das 4 testemunhas roladas pela parte ré, foram ouvidas 2 como informantes. Da parte ré, foram ouvidas 2 na comissão de informantes. Eu vou botar a Samira e a Patrícia lá para baixo, né? Isso. Sim. As demais foram dispensadas. Pode contar no celular. Meritíssimo. Pois não? Eu posso fazer só uma ressalva aqui para o senhor? Pois não? No caso, todas essas testemunhas que a dona Louvídia rolou, são todos parentes dela. No caso, uma menor, a outra irmã. Senhor, já foram ouvidas como informantes. Vamos continuar a leitura da audiência. Certo. Foram ouvidas como informantes. A audiência foi realizada pelo sistema videoconferência. Logo após a audiência, a Secretaria certificará o endereço. Conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Após encaminho o processo ao Ministério Público para a manifestação. Doutora Andrea, a senhora concorda com os termos da ata? Concordo, excelência. Doutora Kelma, a senhora concorda com os termos da ata? Sim, excelência.
Doutor José Davi, o senhor concorda com os termos da ata? Sim, Excelência. Diante da informação dos senhores, eu declaro encerrada a presente audiência de instrução e determino a paralisação da gravação. Vou fazer um apelo, aos senhores advogados, né? Nas próximas audiências virtuais, colaborem, porque realmente fica extremamente